Agradecer a todos que estão aqui. Todo mundo já conhece o pastor Michelson, acho que não preciso apresentá-lo. Só agradecer mais uma vez ao pastor, né, porque o seu tempo é extremamente corrido, mas ele está mais um dia dedicando a gente aqui, ao terceiro encontro. E agradecer a todos também que estão participando. Obrigada, pastor. Está contigo agora. Ok, obrigado também, Rezelda, mais uma vez pelo convite, né, que me estendeu algum tempo atrás. A nossa ideia era fazer assim encontros, se não semanais, quinzenais, mas nem sempre tem sido possível, né? Estamos avançando na medida do possível, então. Quando dá, a gente manda o recado aí para o pessoal e reúne um grupo interessado em estudar o Apocalipse. É uma série de 8 temas. Nós estamos, como disse já a Riselda, no terceiro tema. E eu organizei o Apocalipse em 8 blocos, por isso 8 temas, né? Outros estudiosos fazem assim blocos um pouco diferenciados, englobam um capítulo a mais, um a menos, enfim, mas grosso modo são esses os blocos do Apocalipse, que, como já vimos no primeiro encontro, ele é organizado na forma de um quiasma, né? Que é aquele recurso literário judaico de colocar no centro do texto, do livro, do capítulo, da carta, aquilo que é mais importante. Então, nós temos a introdução e a conclusão do livro, que são muito assemelhadas, né? São muito assemelhados. Nós temos aí a segunda parte, a penúltima, a terceira, a antepenúltima, até chegar no miolo. Aquele centro ali do Apocalipse é o núcleo mais importante que o autor quer destacar. E, de fato, quando a gente estuda isso, e vamos perceber quando chegarmos lá, a gente nota que lá no centro do Apocalipse está o grande conflito, né? Você tem ali os capítulos 12, 13, 14 também. Se quiser expandir um pouco, 11, né? E ali nós temos no capítulo 12 a batalha cósmica entre o dragão, Satanás, né, contra Deus no céu, e aí tem a expulsão dele do céu. A batalha prossegue na terra, envolve os seres humanos e chega até o povo fiel de Deus nos últimos dias. Aí vem o capítulo 13, com a atuação das duas bestas ali perseguindo o povo de Deus, e no 14 a gente vê já o povo de Deus na glória e as 3 mensagens angélicas. Então, esse núcleo da batalha cósmica, da mensagem mais importante a ser dada ao mundo, está ali, bem no miolo do Apocalipse, né? Só que hoje nós vamos ver então o terceiro bloco. Eu já vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Lembrando que eu vou deixar depois com a Riselda o link para esse Prezi aqui, para você depois ter com você ali, se quiser recapitular ou mesmo utilizar do jeito que você quiser, né? Fique à vontade. Esse material aqui eu deixo à disposição de vocês, tá? Um link para esse Prezi aqui, essa apresentação, para que vocês possam ver depois do jeito que bem entenderem. Então, bloco 3, né, na divisão que eu fiz, os selos, as trombetas e os 144 mil selados. Obviamente que cada um desses 3 tópicos daria para a gente ficar aqui um bom tempo, né? Mas esse estudo aqui é um estudo en passant, como se diz, né? Uma passagem aí rápida pelo Apocalipse, quem sabe até para motivá-los a estudar o livro, a se aprofundarem nas suas pesquisas. E quero aproveitar para indicar para vocês este livro aqui, ó. Estão vendo aí? O livro do Dr. Ranko Stefanovic. É um lançamento da CPB, tá? Depois que eu ampliar a tela de novo, eu mostro mais uma vez. Se eu esquecer, eu vou pedir que alguém me lembre aí. Mostra de novo o livro, tá? Então aqui está, Revelação de Jesus Cristo, de Ranko Stefanovic. Ranko Stefanovic é um doutor, professor lá da Universidade de Andrews. Ele leciona Novo Testamento e especialista em Apocalipse. É um material muito bom, recém-lançado pela CPB. Lançamos também o livro Segredos do Apocalipse. Eu estou sem ele aqui agora, mas depois vocês podem procurar no site da CPB, cpb.com.br. Livro do Dr. Jacques Ducan. É muito bom também esse livro. Material assim, muito bem feito. O Dr. Jacques Ducan, ele é de origem judaica, portanto ele explora bastante assim a questão da língua hebraica, usa bastante recurso do Antigo Testamento para entender o Apocalipse. Vale muito a pena ter esse livro na sua biblioteca, tá bom? E estudá-lo. Vamos lá então ao tema de hoje. Tema 3: os selos, as trombetas e os 144 mil selados. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Vamos ler aqui os versos 1 a 8, inicialmente. Depois nós vamos ler um pouco mais aqui desse capítulo.
Apocalipse 6, 1 a 8. Todos encontraram aí para a gente ler junto? Vamos lá? Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão: Venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Aqui no grego é Stéphanos, né, que é uma coroa de vitória, que geralmente era dada para aqueles que participavam das Olimpíadas, né? Era uma coroa de vitória. Então ele tinha uma coroa e saiu vencendo para vencer. Então realmente é um símbolo de vitória. O cavaleiro era vitorioso. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Interessante porque o azeite frequentemente é usado como símbolo para o Espírito Santo, né? E o vinho, ou o suco da uva, ele tem relação com o sangue da aliança, né? Jesus mesmo, quando na Santa Ceia, na ceia final, lá de despedida com seus discípulos, ele ergue o cálice ali, o copo, e diz: Este é o sangue da aliança, né? O vinho era o suco puro da uva, né? Então aqui nós vemos uma pobreza de pão, trigo e cevada por um preço muito alto, 1 denário, e a ordem para que não se danificasse o símbolo do concerto, do sangue de Cristo, e tampouco se danificasse a questão ali do óleo, que é o Espírito Santo. Avancemos, verso 7. Quando o cordeiro quebrou o 4 selo, ouvi a voz do 4 ser vivente dizendo: Venha. Vi então, eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno, que na tradução aqui do grego Hades quer dizer sepultura também, né? E o inferno, a sepultura, o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Então, vou parar por aqui a leitura, depois a gente prossegue, para destacar esses 4 elementos aqui, 4 símbolos interessantes, são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós sabemos que no Apocalipse, tanto quanto em Daniel também, as profecias elas têm um paralelismo, né? Nós já estudamos aí as 7 igrejas, lembram? As 7 cartas das 7 igrejas, foi o tema número 1 aqui da nossa série. Quem perdeu, é só procurar aqui no meu canal no YouTube, Michelson Borges, procura pela playlist Apocalipse, ou Estudos do Apocalipse, alguma coisa assim, e você vai encontrar os estudos anteriores. Lá nas 7 cartas, as 7 igrejas, a gente entendeu que cada uma daquelas igrejas, cada uma daquelas cartas ali, representava um período da história da igreja cristã. É como se fôssemos escrever a história do cristianismo em 7 volumes, ok? Então, como aqui nós temos novamente uma sequência de 7, nós entendemos que, por paralelismo, também representam períodos históricos. E é interessante aqui não é coincidência, né? Porque, na verdade, é real isso, né? Nós percebemos as semelhanças entre os primeiros selos e as primeiras cartas do Apocalipse. Por exemplo, lá nas cartas às 7 igrejas, a primeira igreja era Éfeso, lembram? E era um período que representava a pureza apostólica. Os apóstolos ainda estavam vivos, eles ainda primavam pela pureza doutrinária da igreja. Diz lá que eles encontraram alguns que se diziam judeus e os puseram à prova e viram que eram falsos cristãos, na verdade, né? Então era um período de pureza doutrinária. Interessante, porque o cavalo que aparece aqui, correspondendo a esse período, é branco, né? E geralmente é um símbolo, é uma cor associada também à pureza, né? E aí temos um cavalo branco, seu cavaleiro era um vitorioso, né? Saiu para vencer, tinha uma coroa na cabeça, então um símbolo do próprio Jesus, né? Um período muito especial, apesar de que a igreja estava sendo perseguida já nesse momento.
Na sequência dos selos, a gente vê um cavalo vermelho associado com a morte. E se você lembrar bem, o segundo período lá das igrejas, ou das cartas às igrejas, era justamente o de Esmirna, quando há aquelas terríveis perseguições de 303 a 313, né, 10 dias ou anos de perseguição terrível, quando o Império Romano realmente matou muitos cristãos. Curiosamente, nós temos aí um cavalo com a cor do sangue, que remete também à mortandade, à perseguição, né? Na sequência, aparece então um cavalo. Rapaz, os ar-condicionados não voltou a funcionar, não. Tipo os amigos aí só fecharem o áudio, né? Para a gente prosseguir aqui. Então nós vemos assim um cavalo de cor preta e aquele detalhe interessante em que trigo e cevada custavam muito caro. Trigo e cevada são usados no preparo do pão. Pão é a palavra de Deus, então é uma época de escassez da palavra. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus e também estavam sendo duramente perseguidas. A cor preta em oposição à branca, branca a pureza doutrinária, logo aqui nós temos a corrupção doutrinária. E é o momento em que nós chegamos à igreja de Pérgamo, que é quando o império lá, né, o imperador supostamente se converte, começa a se intrometer em assuntos doutrinários, e a igreja que antes era pura começa a se corromper. A palavra era escassa, não era fácil ter acesso à palavra de Deus. Então, realmente é uma figura bem representativa, né? Esse cavalo preto nesse período aí de Pérgamo correspondente. E em seguida vemos o quarto cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo amarelo, que parecia com a morte, que corresponde à igreja de Tiatira, época medieval, digamos assim, quando a Inquisição está em pleno andamento. Muitos fiéis foram mortos, acusados de heresia, de estarem indo contra a igreja dominante, né? Então, realmente é um símbolo apropriado. Veja, então, as correspondências, né? As convergências aqui dos símbolos, mostrando que os períodos são os mesmos. A história da igreja cristã, é, ou a igreja cristã ao longo da história, aí em seus períodos. Agora, avançando aqui, onde paramos, Apocalipse 6, verso 9. Eu vou ler até o 17. Verso 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Calma, eu sei que você deve estar pensando, mas a Bíblia não ensina que as pessoas, quando morrem, estão inconscientes e que elas não têm alma, elas são uma alma. Como é que ele vê aqui almas debaixo do altar clamando? Já chegaremos lá. Clamando de que jeito? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. É o símbolo da pureza, da salvação, né? Da justificação, né? Do perdão dos pecados. A cada um deles foi dada uma veste branca e foi-lhes pedido que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam na face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então, vejam, é, nós temos aqui no prosseguimento da visão de João alguns elementos que precisam ser explicados, né? Primeiro, o profeta que João vê debaixo do altar, altar de sacrifícios, portanto aqui nós temos holocaustos, né? É, almas clamando. Lembre-se de que a palavra traduzida para alma no hebraico é nefesh,
que quer dizer ser vivente, ou ser completo. Então, na concepção bíblica, no pensamento judaico, não há essa ideia de um fantasma, alguma coisa desencarnada ou algo assim. Eram vidas, eram pessoas, ok? E nós entendemos que essas pessoas ali representam os mártires que morreram pela fé verdadeira. Mártires que derramaram sangue em sacrifício diante de Deus. Nós vemos isso em Êxodo 29, Levítico 4, 7, 8, 15, né? Quando o sangue era derramado diante de Deus. A súplica desses mártires, no verso 10, ela representa o clamor do povo sofredor de Deus ao longo de toda a história. Desde a época de Abel, né, o primeiro justo que foi martirizado, foi morto ali por sua fé, né, em Deus, ofereceu o sacrifício que Deus pedia aos seres humanos. Enfim, você conhece a história. Disse o Senhor, o que foi... Ah, sim, detalhe interessante. Se são mortos, são pessoas que morreram martirizadas, essas almas, né? Como entender o fato de que elas estavam clamando por justiça debaixo do altar? Lembre-se de que nós temos aqui vários símbolos, e Apocalipse é um livro bastante simbólico, né? E se nós formos lá para Gênesis 4, verso 10, a gente encontra uma situação parecida, até porque a alma também representa a vida, né? E o sangue também representa a vida. E há um texto ali quando Tem uma calçada vital e tem camisa bem. disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Olha que interessante. Sangue não fala, sangue não clama, sangue não reclama, não grita, mas simbolicamente, metaforicamente, nós podemos dizer o seguinte: olha, o sangue do justo Abel não foi derramado em vão. Um dia Deus vai vingá-lo, né? Deus não está indiferente com respeito àqueles que sofreram pelo Evangelho, àqueles que morreram pelo Evangelho. Um dia todos eles serão vindicados. E, de certa forma, então, essas almas que debaixo do altar estão clamando, é como se fosse aqui o sangue de Abel clamando também. Senhor, até quando? Até quando as pessoas que são fiéis aos teus mandamentos serão perseguidas? Até quando os mártires serão mortos neste mundo? Então, a ordem que foi dada aqui, né, a instrução que foi dada aqui no texto é que eles deveriam repousar um pouco mais de tempo. Até quando? Até a ressurreição. Não é interessante? Que eles repousassem um pouco mais de tempo, porque um dia eles vão ressuscitar dos mortos, como nós cremos e como está explicado na Bíblia, né? Rapidamente aqui, só para recordar, né? Textos que deixam claro que realmente não poderiam ser fantasmas gritando em algum lugar, né? Gênesis 2:7, só para lembrar, explica lá que nós somos uma alma, não temos uma alma. Adão foi criado do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele se tornou uma alma, não recebeu uma alma. Eclesiastes 9, 5, 6 diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E diz mais, eles não têm parte alguma do que se faz aqui neste mundo. Se ali no Apocalipse fossem fantasmas gritando, reclamando, literalmente, nós teríamos um problema, a Bíblia estaria se contradizendo. Porque em outros textos fica claro que os mortos não participam, não falam, não têm pensamentos, estão inconscientes até a volta de Jesus. João 11 é um texto que deixa isso muito claro, com a ressurreição de Lázaro. Lázaro sai do túmulo e não diz nada sobre corredor de luz, sobre almas ou coisa parecida, né? Ele estava dormindo, como o próprio Jesus disse. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 16, eu vou citar só esses 4 textos aqui, poderia citar outros, né? Ali é dito que os mortos ressuscitam quando? Por ocasião da volta de Jesus. Quando o Senhor mesmo descer do céu, dada a voz do arcanjo ali, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Então, aqui um estudo bíblico rapidinho sobre a morte, né? Para mostrar que realmente aquilo não poderia ser manifestação de morto lá, de alguma forma, né? Realmente é alguma coisa bem metafórica, né? Um símbolo. Nós vimos também aqui na leitura desse capítulo de Apocalipse a menção a eventos que o próprio Jesus também mencionou lá em Mateus 24, né? Que são o escurecimento do sol, a lua como sangue e a queda de estrelas, além do grande terremoto, né? Nós entendemos que esses eventos aconteceram de uma forma muito significativa, marcante, estão até nos livros de história, especialmente lá no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos,
que é onde havia pessoas atentas às profecias naquele momento, 19 de maio de 1780 acontece um escurecimento misterioso do Sol e não era eclipse. Isso que é detalhe interessante, né? Os livros narram que nesse dia o gado saiu para o pasto, os passarinhos acordaram e foram, né, seguir o seu dia normal e de repente voltam todos. O gado volta para os estábulos, os passarinhos vão para suas árvores. Por quê? Porque o dia simplesmente deixou de ser dia. Escureceu de novo e ninguém entende o que aconteceu. Por várias horas o sol permaneceu assim, escuro, né? E repito, não era eclipse. Na noite daquele mesmo dia, tanto é que muita gente achou que era o fim do mundo mesmo, na noite daquele mesmo dia, a lua aparece na cor de sangue e o povo fica bem assustado, né? Alguns anos depois, em 13 de novembro de 1833, acontece aquela chuva intensa de meteoritos, chuva de estrelas cadentes, né? Que foi tão intensa que dizem os relatos que as pessoas que estavam ali com o livro na frente dos olhos conseguiam ler de noite, na escuridão, porque muitas estrelas cadentes caíram no mesmo momento, né? Então, entende-se que ali foi o cumprimento dessa profecia. Em 1755, 1º de novembro, que era o chamado Dia de Todos os Santos, né? Acontece o terrível terremoto de Lisboa. Esse livro aí de Edward Pace, A Ira de Deus, ele registra, né, o que foi esse terremoto que não só destruiu a capital de Portugal, como também foi sentido na África, até na América, há relatos de que as ondas sísmicas chegaram. E ele realmente é tido como um terremoto devastador. Quem já esteve lá em Lisboa sabe que tem uma região ali que, assim, que dá para a praia, colocaram 2 colunas para marcar onde um maremoto, né, um tsunami chegou. As pessoas estavam nas igrejas lá, com velas acesas, né, cultuando os santos, porque era dia de Todos os Santos, e o terremoto fez com que várias igrejas se incendiassem. Muita gente desceu das igrejas, né, das casas para se abrigar ali, perto do mar, e foi, na verdade, uma péssima ideia, porque depois veio um tsunami gigantesco e destruiu e levou muitas vidas também, né? Então, entende-se que esse terremoto aí tenha sido o grande terremoto mencionado aqui no Apocalipse também. Vejam, todos os eventos muito próximos na história e que levaram muitas pessoas a pensar seriamente nas profecias e perceber que a volta de Jesus estava se aproximando. No verso 17, a gente lê, vamos voltar lá, capítulo 6, verso 17, a gente lê o seguinte, ó. Chegou o grande dia da ira deles. De quem? De Deus e do Cordeiro, né? E quem poderá subsistir? Quem? Quem seria capaz de sobreviver à volta de Jesus, né? A essa destruição da terra, enfim. Que bom que no capítulo seguinte, 7, de 1 a 4, a gente tem a resposta. Querem saber? Vamos ver? Depois disso, é uma outra visão, portanto, mas complementando a anterior. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, que representam conflitos, guerras, né? Na linguagem apocalíptica, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Esse gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo, e eram de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Já vamos chegar a essa questão dos 144 mil, tá bem? Mas aqui nós estamos vendo que haverá, sim, um povo selado com o selo de Deus, também veremos mais adiante que selo é esse, que permanecerá protegido. Inclusive, a ordem aqui é que não se desatassem esses ventos, soltassem esses ventos, o que representa um conflito mundial, até que houvesse esse selamento, né? Então, nós entendemos que não haverá uma guerra total, nuclear, para destruir a Terra, porque senão não sobraria ninguém, né, no planeta, para contar a história. E esse conflito geral aí, que seria capaz de devastar até as plantas, né, o meio ambiente, ele está sendo retido pelos poderosos anjos de Deus.
No verso 9, nós lemos assim: Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Primeiro ele vê 144 mil, certo? Depois na verdade, olha só, vamos aqui aos detalhes que são importantes. No verso 4, ele ouviu um número, ok? Ele ouviu um número de 144 mil pessoas. Aí depois ele vê, e quando vê, era uma multidão incontável. Será que é o mesmo povo? Será que é o mesmo grupo? Vamos depois analisar essa questão. Verso 10 diz assim: E clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Versos 13 a 17 agora. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são esses? E de onde vieram? Esses que estão vestidos de branco. Olha só, quem é esse povo todo aí? Aí ele respondeu, João, né? O senhor sabe? Então ele me disse: Sim, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Tudo aquilo que os mártires passaram, né? Tudo aquilo que o povo de Deus nos últimos dias passará, não mais vai acontecer com eles. Olha só, não mais terão fome, não mais terão sede, nunca cairá sobre eles o sol, as pragas, né? O sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então, notem que essas pessoas ali, né, os 144 mil, ou também a grande multidão, eles terão passado pela grande tribulação. Há alguns irmãos evangélicos que entendem diferente, que a igreja de Deus será poupada dessa grande tribulação. Não é o que diz a Bíblia, né? Como se houvesse um arrebatamento secreto da igreja alguns anos antes da volta de Jesus. Não é o que diz a Bíblia. Paulo diz, aí em Tessalonicenses, que o povo de Deus será arrebatado na volta de Jesus, não antes. E tampouco depois, né? Será na volta de Jesus. E aqui no Apocalipse diz que esse povo, os salvos de Deus, terá passado pela grande tribulação. Nós não escaparemos disso. Nós veremos as pragas, se nós estivermos vivos, né, naturalmente, nós veremos as pragas caindo, né? Não seremos atingidos por elas, mas veremos isso. Passaremos pela chamada angústia de Jacó, sim, passaremos. Aquela angústia de ter certeza que fomos perdoados por Deus, uma luta espiritual bastante intensa. Nós seremos perseguidos, tudo isso vai acontecer. Porém, aqui é dito que o Cordeiro vai proteger o seu povo. Aliás, isso está em consonância com Daniel 12:1, né? Que diz assim: nesse tempo, esse tempo de perseguição, de intensa luta e finalzinho da história da humanidade, pertinho da volta de Jesus, nesse tempo se levantará Miguel, o príncipe de seu povo. Nós sabemos que Miguel é Jesus, né? Aquele que é como Deus. Então Jesus vai se levantar em defesa do seu povo. Lá em Apocalipse 14, verso 1, nós encontramos também a resposta para quem pode permanecer de pé. Diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, e com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Depois no verso 3, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, e aqui vem as três mensagens angélicas que nós vamos analisar mais detidamente noutra ocasião, ok? Bem, vamos ver aqui alguns detalhes que são interessantes e importantes com relação a isso que acabamos de ler. Quem são os 144 mil e a grande multidão?
Os dois grupos foram selados, vocês perceberam isso? E esse selamento representa posse, pertencem àquele que os selou, ou seja, eles pertencem a Deus. Posse e proteção também, né? Eles foram selados, tanto os 144 mil quanto a grande multidão. Passaram pela grande tribulação, os dois, aparentemente, dois grupos, né? Não é à toa, então, que no Grande Conflito, no livro Grande Conflito, Ellen White se refira aos 144 mil, citando versículos referentes à grande multidão. Porque, na verdade, irmãos, amigos, é um grupo só. Miller, que é um dos grandes teólogos do nosso Centro de Pesquisas Bíblicas Internacional, Eckhart Miller, escreveu o seguinte: é melhor entender que os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo, visto por diferentes perspectivas. Lembra que eu falei? Quando ele ouve um número. Quando ele olha, ele vê uma multidão incontável. Porque esse número tem um simbolismo, ok? Já veremos isso. Então, os 144 mil representam um termo simbólico, enquanto a grande multidão descreve a realidade objetiva, ok? No contexto das passagens indicadas, ou melhor dizendo, o contexto das passagens indica isso. Por exemplo, tanto no capítulo 7, de 1 a 8, quanto em 14, 1 a 5, a linguagem diretamente ligada aos 144 mil tem forte simbolismo. Ventos, 4 anjos, 4 cantos da terra. A terra não é um quadrado, né? Selamento na testa, não é literal, ninguém vai receber um carimbo na testa, literalmente. Homens virgens, então os casados não poderiam ir para o céu, não fariam parte da multidão dos salvos. 12 tribos de Israel, a maioria extinta, não existe mais hoje em dia, então, né? Além de a lista não corresponder à original dos 12 patriarcas e mais outros detalhes que podemos citar aqui, que ajudam a ver que não dá para encarar isso de forma literal, né? Por exemplo, homens virgens que não se contaminaram com mulheres. Para começar, mulher não é contaminante, mas doutrinas e igrejas e sistemas religiosos, isso sim. E você sabe que no Apocalipse mulher representa igreja, né? Nós temos a mulher virtuosa de Apocalipse 12, nós temos a mulher, a prostituta de Apocalipse 17. Então, esses homens, essas pessoas, na verdade, que não se contaminaram com mulheres, são cristãos que não deram ouvidos, não seguiram falsas doutrinas, falsas mulheres, digamos assim, né? Falsos sistemas religiosos. É assim que se entende, então, essa questão. Se fosse literal, seria muito estranho, não é verdade? Nada é simbólico quando tudo for literal. E nada é literal quando tudo for simbólico, a não ser que o contexto mostre claramente o contrário. Primeiro, havia 4 anjos simbólicos. Segundo, o outro anjo também é simbólico. Terceiro, os 4 ventos são simbólicos, representam guerras, conflitos. 4, o selo é simbólico. Nós sabemos muito bem o que é isso e veremos mais adiante. Quinto, as tribos são simbólicas. Não existem mais algumas delas. Sexto, o número, então, não pode ser literal. Não faria sentido. Então, nós entendemos que 144 mil é um número simbólico, tem sua representatividade ali simbólica, e a grande multidão é o real, é a realidade. Quando João olha, ele vê uma grande multidão incontável. Vejam como as características são intercambiáveis. Características da grande multidão de Apocalipse 7, 9 a 15. Primeiro, ela está diante do trono de Deus. Grave as informações. Segundo, canta um cântico de salvação diante dos anciãos e diante dos animais, dos seres viventes. 3. Veio da grande tribulação. 4. Serve a Deus diante do trono de dia e de noite no templo. Ok. Vamos ver então agora as características dos 144 mil de Apocalipse 14, 1 a 3. Primeiro, estão diante do trono de Deus. Opa, mas esses também estavam. Ok. 2. Cantam um cântico novo diante dos anciãos e diante dos animais, dos seres viventes. Opa, esses também estavam lá cantando diante dos anciãos e dos 4 animais. Terceiro, bom, acho que aqui já basta para a gente ver que realmente a correspondência é total. Então, 144 mil é a própria grande multidão. Quem são? Vamos ler alguns textos aqui de Ellen White agora, só para fechar a questão. O Grande Conflito, página 648. No mar cristalino, diante do trono de Deus, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus,
está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Outro texto, outros dois textos. Com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão quem? Os 144.000. Só que esse cântico novo é cantado também pela grande multidão. Não é interessante? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos. Pronto, aqui está a resposta. Quem são os 144.000? Quem é a grande multidão dos selados? São aqueles que foram trasladados da terra sem ver a morte. Ok? São os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Esses farão parte desse grupo especial. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus nas últimas pragas. Então fica muito claro que essa grande multidão, simbolicamente representada pelo número 144.000, será formada por aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Então, respondendo à pergunta que é feita em Apocalipse 6, quem poderá suportar a glória de Deus? Quem poderá permanecer em pé diante de Deus e do Cordeiro? Esse povo aqui, louvado seja Deus. Esses que foram salvos por Jesus, esses que venceram a besta, que permaneceram firmes até o fim, poderão permanecer em pé diante de Deus e ser levados para o céu no resgate final. Lá em Números capítulo 31, versos 4 a 7, não vou ler agora o texto, né, pelo nosso tempo curto, mas nós vemos assim algo que dá para traçar um paralelo com o Apocalipse ali, quando fala dos 144.000, né? Os guerreiros que permaneceram fiéis quando aquelas mulheres moabitas, instigadas, né, pelo falso profeta ali, Balaão, tentaram destruir o povo de Deus por sedução, por perversão. Aquele grupo de 144.000 permaneceu fiel. Então nós temos aqui um empréstimo literário, digamos, que João tomou de Números 31 para mostrar que no final dos tempos também haveria um povo que não se contaminaria, não se deixaria seduzir pelas mentiras da besta, pelos enganos, ideologias dos últimos dias. Permaneceria fiel a Jesus e a sua palavra. Esse é o povo de Deus nos últimos dias. Permanecerá firme a despeito dos enganos e das seduções. Estamos na fronteira da Canaã celestial. Então, o que Deus pede de nós é que sejamos fiéis ao sacerdote Jesus, que não nos deixemos levar pela impureza, não nos deixemos levar pelas ideologias pagãs e que nós recebamos o selo de Deus que representa pertencimento. Nós pertencemos ao nosso Deus. E para encerrar, falta um detalhe apenas para a gente completar aqui, mas rapidamente a gente resolve. E as 7 trombetas? Apocalipse 8 e 9, né? O Hank Stefanovic, autor desse livro que eu indiquei para vocês, no livro Apocalipse de João, ele diz o seguinte: as trombetas abrangem o mesmo período da história dos 7 selos. E não é de se estranhar, porque são 7 trombetas também. Então é a história da igreja, a história da humanidade, ali, né, ao longo dos séculos. As duas séries são correspondentes tanto na estrutura quanto na sequência, os selos e as trombetas. A diferença entre as duas séries está no foco. Enquanto os selos dizem respeito, em primeiro lugar, àqueles que professam ser o povo de Deus, as trombetas se referem exclusivamente àqueles que não professam pertencer ao Senhor. Então, ao passo que os 7 selos focalizam a história do povo de Deus, as 7 trombetas têm que ver com aqueles que não aceitaram o plano de salvação de Deus. Ok? Traçando assim um paralelo com um gráfico, temos assim, os 7 selos, aqui está, começando lá no primeiro século, na época de João, ok? Primeiro selo, e avançando ao longo da história, quando chega no 6º selo, nós temos uma pausa narrativa, um interlúdio, certo?
ali se refere então ao povo de Deus, os que serão selados e tudo mais. Vem o tempo do fim e o sétimo selo culmina com a volta de Jesus. Assim como a sétima igreja, Laodiceia, também culmina com a volta de Jesus. Trombetas. Nós temos então a primeira trombeta sendo soada lá no tempo de João também, no primeiro século. Elas vão avançando pela história. Quando chega na sexta trombeta, há um interlúdio também, uma pausa, ok? Apocalipse 10, que vai falar da experiência do povo de Deus. Vem o tempo do fim e a sétima trombeta culmina com a volta de Jesus. É aquela trombeta que Paulo diz que quando ela soar, os mortos vão ressuscitar. A última trombeta do Apocalipse. Então vejam os paralelos aqui, que são bastante evidentes, né? Eu vou contar aqui uma última história, uma última experiência para vocês, de como o Apocalipse realmente é um livro, assim como a Bíblia, transformador. Essa moça aí na foto é minha esposa, né, alguns anos atrás, e quando era bem jovem, ele tinha uns 15 anos, ela voltava de uma festa, ela não era adventista, nem sabia que essa igreja existia, assim como eu também não sabia quando era jovem, e voltou dessa festa muito triste, vendo que a vida não fazia muito sentido, e ela ouviu uma voz, quando estava no quarto dela, ela ouviu uma voz na mente dela, claramente dizendo assim: leia a Bíblia. Mas naquela mesma hora, ela lembrou que eles não tinham Bíblia em casa. Os pais da minha esposa não eram cristãos, assim, não liam a Bíblia, né? E não tinha Bíblia em casa. E ela chegou a argumentar com essa voz, dizendo: mas não tem Bíblia aqui em casa. E ela se sentiu motivada a ir até a sala, e na mesa de centro ali ela viu uma Bíblia que é esta aí, né? Uma Bíblia daquelas que eram distribuídas gratuitamente. Na verdade é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? E ela então ficou surpresa, uma Bíblia aqui em casa? Pegou aquela Bíblia, foi para o quarto e praticamente virou a noite lendo aquela Bíblia, aquele Novo Testamento. E ela ficou especialmente impressionada com o Apocalipse, porque ela, ainda adolescente, percebeu que o Apocalipse descreve dois povos, basicamente ali, né? Nós temos claramente aqueles que seguem a Jesus, é, focalizados pelos selos, né? E os que rejeitam Jesus, focalizados ali pela profecia das trombetas. E ela ficou angustiada com isso e pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser parte do teu povo, eu quero ser esses aqui selados. E ela orou sinceramente assim, né? Depois de pouco tempo, não lembro quantos dias depois disso, apareceram lá na casa dela dois irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, bateram a porta. Irmãos, imaginem o estudo bíblico que ele estava oferecendo para aquela família. Exatamente. Revelações do Apocalipse. Obviamente que a minha esposa, né, hoje esposa, ela ficou impressionada com isso. E a família começou a estudar o Apocalipse, o pai da Débora, ela também. E para encurtar a história, ela foi batizada em 1994, depois de ter estudado a palavra de Deus. Nós nos casamos, tornamos namorados. Eu a conheci na Igreja Adventista Central de Florianópolis. Essa foto aí é daquela época, né? Naturalmente. Graças a Deus ela não mudou quase nada. Eu já mudei bastante. E nos casamos, então, em 1996. Eu também fui convertido pelo estudo do Apocalipse. Então a gente costuma dizer que nós somos unidos pelo Apocalipse. Eu louvo a Deus por esse livro também, porque ele me uniu à minha querida esposa, né? Então, o Apocalipse realmente é um livro transformador, com uma mensagem maravilhosa e muito poderosa, né? E eu quero, então, agora com a tela cheia, mostrar de novo para vocês o livro aqui que eu recomendei há pouco, né? Revelação de Jesus Cristo, de Ranko Stefanovic. É um livro da CPB que vale muito a pena você ter e estudar, tá bem? Queridos, é isso, né? Esse, assim, de forma bem resumida, como eu disse, né? Porque a gente trata aqui de vários pontos nesse terceiro bloco, né? Mas eu entendo que a mensagem central desse bloco para nós é: permaneçamos firmes até o fim. Possivelmente alguns dos que estão aqui nesta live participarão da etapa final da história, do cumprimento final das profecias. Possivelmente alguns dos que estão aqui estejam vivos quando Jesus voltar, o que significa que terão passado pela grande tribulação, que terão permanecido firmes até o fim. Neste momento de angústia, lembre-se de que Miguel, Jesus, o nosso príncipe, estará ali nos defendendo, nos protegendo. E aí a vitória será garantida. Alguns aqui talvez não cheguem lá. Pode se dar o caso de que vão dormir, vão descansar antes da hora. Mas o importante, não importa se estaremos lá ou não, o importante é que nós estejamos em paz com o nosso Deus, salvos por Jesus, o Cordeiro, e preparados. Quer seja para descansar antes daquele momento, quer seja para atravessar aquele momento em que nós seremos, então,
perseguidos, porém salvos definitivamente por Jesus e levados para o céu no grande arrebatamento final, na volta de Jesus. Arrebatamento este que não será secreto e nem, é, e nem antes da volta de Jesus, será durante a volta de Jesus. Permaneçamos firmes, irmãos. Deus tem grandes promessas para nós. No próximo estudo veremos o quarto bloco e até lá, que Deus abençoe a todos nós. Irmã Rizelda. Pastor, muito obrigada, hein? Muito obrigada. Nossa, como sempre, foi excelente, excelente. Hein? O senhor deu uns minutinhos para a pergunta? Sim, sim, podemos sim dedicar aqui alguns minutinhos. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, antes eu só queria agradecer, porque aqui a gente tem alguns pastores, entre eles o pastor Aliazar, que a gente conversou há pouquinho, ele está aqui no grupo, Aqui, tá no grupo. É, Também alguns coordenadores de Ministério Infantil e vários irmãos de igreja, então, das igrejas que a gente passou. Muito obrigada a todos. E vários alunos também da AMA. Obrigada pela participação. certo? Tem Além, tudo que além, além dos da AMA, além do meu grande irmão querido, pastor Eleazar, meu amigo de fé, meu irmão camarada, eu tenho aqui também meu grande amigo e filho na fé, o Marcelo Faceto, que no começo falou com a gente, está ali com aquela jaqueta passando frio, é um paulista lá em correndo de frio. O Marcelo Faceto, eu tive o privilégio, a alegria de batizá-lo no riozinho lá de Gaspar Alto, né? Então, é um amigo, um filho na fé, muito querido. Eu quero registrar também a presença dele aqui no nosso grupo de hoje. Que legal, que legal. E aqui tem de tudo, não só médicos, dentistas, engenheiros, todo mundo aí, alunos, que maravilha, né? É, Pastor, então fica aberto para quem tiver alguma pergunta, pode perguntar agora para o pastor Michel. A vantagem é que vocês têm também aqui junto agora um especialista em Apocalipse que pode ajudar muito. Se eu não souber responder, eu passo a bola para o pastor Eleazar. Isso aí, isso, perfeito. Então, É, já que alguém vai perguntar? eu vou fazer uma pergunta. Por favor. Como sempre, vocês sempre vão me ver perguntando. É para o Rabi Michelson. Você falou aqui, ô Rabi, que é dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, se eu entendi bem, e a gente comemora aqui no Brasil o dia 2 de novembro como dia de finados, né? Tem alguma coisa a ver uma data com a outra, não? A igreja trouxe isso, não? Eu não sei se tem a ver Católica? com a data católica, né, do Dia de Todos os Santos, mas tem um detalhe interessante que eu li faz muitos anos já num livro aí sobre o dilúvio, que, segundo alguns pesquisadores, poderia ter ocorrido numa data que talvez fosse correspondente ao 2 de novembro, e que talvez fosse um Hum, dos resquícios, né, dessa grande mortandade que foi o dilúvio. Mas relação com o Dia Católico dos Santos, não sei te dizer, Marcelo, se tem relação, porque de fato no Brasil, dia 2 é dia de finados, né? sim. E o dia primeiro é tido como dia de Todos os Santos. Não, Por isso, obrigado. E lá só para deixar registrado ali, o prazer foi meu, né? O privilégio foi meu de ter sido batizado por você, na presença de amigos ali, familiares, né? Naquele lugar tão especial ali. É indescritível, é um prazer, é o que me mantém na igreja, é tudo que você me ensinou, tudo que você tem pregado. Muito obrigado. louvado seja Deus, Marcelo. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Mais alguém? Pastor, eu tinha entendido, eu fiz um outro estudo do Apocalipse, eu tinha entendido que os 144 mil seria os mártires. E eu sempre ficava triste, que eu falava, nossa, mas só... não, não triste, porque os mártires realmente é um grande exemplo, né? E merecido, seria bem merecido. Mas ouvir que a grande multidão me deixou mais feliz. E assim, não sei se chegarei no final. Eu espero que sim. Era uma coisa que eu gostaria muito. Eu sei que vai ser muito sofrimento, mas eu gostaria muito de ver Jesus voltar. Acredito que vai ser muito sofrido, mas ter o privilégio de ver a volta de Jesus, você vindo ali e ter passado por tudo que aconteceu, né? Porque assim, não é só ver Jesus, mas é
ver Jesus e ter vivido tudo que vai ser vivido no final, vai ser um privilégio para quem estiver nesse momento. Então, eu gostaria muito disso. Mas Agora, saber que tudo mostra que a grande multidão me deixou muito feliz. e agora a irmã sabe que tem chance, né? De poder fazer Espero. parte do grupo especial, né? Mas ainda que alguns de nós aqui venhamos a descansar em Cristo, né? Nós ressuscitaremos ali e veremos Jesus voltar também, né? De qualquer forma, né? Mas eu entendo o que a irmã disse, né? Eu entendo que será um grande privilégio poder representar o nosso Deus, né? Poder permanecer aí até o fim e ser guardados por Jesus e ver algumas promessas que na Bíblia parecem só poesia hoje, naquele tempo se cumprindo literalmente, como por exemplo, e ele fará uma mesa no deserto para o seu povo, né? Eu entendo que quando faltar a comida por nossos recursos, né? Como disse ali a promessa do Apocalipse, né? Ele vai nos dar o alimento, vai nos dar a proteção necessária, vai nos sustentar até o fim, né? Mas será realmente um tempo difícil, claro, porque é o tempo de angústia como nunca houve. Então, será para poucos, mas Deus nos ajude, se formos nós o caso aí, né? Para permanecer firme até o fim. Pastor Michelson, com licença. Aqui no chat, né, uma das nossas acadêmicas de medicina colocou assim, a Hélida Montalvão, lá de Manaus. A tecnologia tem espaço nas profecias do Apocalipse? Vejo muitos irmãos especulando sobre. Fato, tem muita especulação ainda. Aliás, desde que eu me tornei adventista nos anos 90, eu vi tanta especulação, assim, coisas absurdas que não se cumpriram, né? Especialmente quando o assunto é marca da besta. Já vi tanta coisa, né? A marca da besta já foi código de barras, já foi, depois já virou aí o biochip, já teve gente falando que a vacina seria a marca da besta e por aí vai, né? Veja, eu entendo que essas tecnologias até podem ser usadas para controle, né? Para monitoramento, as pessoas agora estão falando aí de cripto, quer dizer, agora não, já há algum tempo, criptomoedas, né? Aqui no Brasil estão falando agora de real, como é que é? Real virtual, alguma coisa assim, né? Quer dizer, todo o controle bancário poderá ser feito pelo governo. Você não precisa mais nem devolver o imposto de renda. Agora, se já estamos vendo pessoas tendo contas bloqueadas por outros motivos políticos, não vou entrar nesse mérito, ou demérito, né? Por motivos políticos, já tem gente tendo a conta bloqueada, suas redes sociais sendo bloqueadas. Imaginem quando a questão for religiosa e a profecia do comprar nem vender começar a se cumprir. É muito fácil hoje por causa da tecnologia. Mas, por favor, não digamos que a marca da besta é alguma coisa ligada à tecnologia. Isso é algo muito mais profundo, mais antigo e tem que ver com adoração, né? Tem que ver com adoração. Então, tem que ser um momento, um elemento que remeta à adoração. E, sendo bem franco aqui, rápido e claro, os dias que tem que ver com isso são o sábado e domingo. O selo de Deus escatológico é o sábado. Não vou entrar nisso agora porque nós teremos um estudo especificamente sobre isso. E a marca da besta, que sempre é uma oposição. O diabo ele faz contrafações que se parecem, mas vão contra, né? Então, tem o Cristo e o anticristo. Tem a igreja de Deus e a igreja corrompida. Tem a marca de Deus e a marca do diabo. Então, se a marca de Deus escatológica é o sábado, a marca do diabo só pode ser um dia que se opõe ao sábado. Tem que ser parecido, mas diferente. E nós sabemos que, historicamente, o único dia que pretensamente teria autoridade, aponta para a autoridade que está por trás dele, é o domingo, né? Então, a questão é essa. Tecnologias podem ser usadas, sim, e serão, mas não são, de fato, a marca da besta. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas assim de aplicar certas tecnologias à profecia diretamente, porque elas vão mudando. Daqui a pouco o próprio chip poderá se tornar obsoleto. E aí, como é que fica essa profecia? De novo, cai por terra, né? Então, cuidado, né, com essas especulações. Nós temos que ser um povo mais maduro, mais focado naquilo que está escrito e evitar certos sensacionalismos, certas especulações que andam por aí, né? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Ô, pastor Eleazar, eu sei que você vai participar aqui nesse grupo no momento aí de um estudo, né? Então, dê o ar da graça já agora aqui, por favor, faça um Rapaz, comentário sobre esse Vai estudo. fazer uma fala sério, pastor. nós temos um fuso horário um pouquinho diferente, de 1 ou 2 horas, e quase todos os sábados, sem exceção, eu tenho alguma atividade à tarde, quase sempre. Então, na cidade de Denver, onde eu moro, ou lá em Waterbury,
pastor Michelson conheceu as nossas duas igrejas aqui, mas eu sempre tenho, todo sábado, a gente termina e já almoça na igreja, e eu tenho atividades diversas. Daqui a pouquinho eu estou saindo para fazer um pôr do sol com os jovens ali, e depois vão ter uma outra programação. Mas aí, quando o pastor Michelson colocou, eu disse, rapaz, eu nunca tive a honra de participar desse grupo do pastor Michelson, deixa eu entrar lá para ouvir, aprender e estar ali também compartilhando. Então, eu estou aqui só ouvindo e absorvendo e aprendendo com vocês também. Alegria. Alegria nossa, a honra também. Pastor, a, a Vanja disse o seguinte, que é um prazer enorme, né, ter estado aqui nessa sala durante tudo. E ela disse o seguinte: amei saber que as igrejas, assim como os selos e as trombetas, representam a história da humanidade ao longo do tempo. É isso mesmo? É isso mesmo, perfeitamente. Alguns, assim, o enfoque é um pouco diferente, como eu falei, né? Os selos focalizam mais a história do povo de Deus e as trombetas têm mais que ver com a história dos ímpios, conflitos e tudo mais. Mas todos os períodos de 7 representam momentos históricos sucessivos, né? Aí ao longo da história, começando com o tempo do profeta João ali no século I e avançando até a volta de Jesus. Isso a gente chama de historicismo, né, irmãos? Lembram que eu falei na primeira aula aqui, né? É o historicismo em ação, né? Os futuristas jogariam tudo isso lá para frente, para o futuro. E aí a coisa fica toda embolada. Os preteristas jogam tudo para trás, pretérito, passado. Também embola todo o campo aí, né? E os historicistas, como Isaac Newton e outros grandes teólogos, e nós estamos juntos, né? Eles entendem que as profecias apocalípticas se cumprem ao longo da história. E isso faz muito sentido. Mais alguém? Comentário, alguma pergunta? Deixemos um pouco para o próximo também, né? Verdade. É isso então, irmãos. Nós vamos marcar, né? Depois eu vou passar para a irmã Rizelda a data. Eu não sei ainda também, porque agora vem um período aí, um pequeno período de férias que eu vou tirar com a minha família. Mas eu creio que dentro de 2, no máximo 3 semanas, a gente possa marcar o próximo estudo aqui, tá bom? Aí vem o quarto bloco. Vou deixar o link aqui do Prezi que eu usei para vocês. Depois vocês podem recapitular, rever o assunto, compartilhar também esse material. E no meu canal, né, tanto quanto no canal do Pastor Eleazar, também tem muita coisa boa sobre Apocalipse ali. Nós tivemos uma série, né, os 4 amigos, os 4 cavaleiros do Copo de Palmito, né? Nós tivemos uma série sobre o Apocalipse, no tempo da pandemia. Apocalipse Decifrado, foi bem legal. Nós fomos, assim, analisando capítulo por capítulo. Cada live era 2 horas, 3 horas até, né, de estudos. E se você quiser, assim, material aí com sustância, vá lá. No canal do Pastor Eleazar, Fala Sério Pastor, e no meu, vocês têm ali a playlist, né? Acho que tem Apocalipse Decifrado, deve ter a playlist com esse nome aí. E tem muito material legal ali que está gravado e à disposição. Isso mesmo. Pastor, eu acredito que a gente pode, então, encerrar, não é? Quer orar? Eu vou pedir para o amigo Pastor Eleazar fazer esse encerramento, então. Deixa eu abrir o áudio aqui. Vamos orar. Parabéns aí também pelos estudos. Sempre que possível, sempre que eu tiver assim uma vaga no sábado à tarde, eu vou ver se eu consigo entrar aqui para ouvir e talvez interagir alguma coisa, vai ser muito bom. É um livro fantástico. Contamos com isso. Olha, vamos agradecer, pastor. Vamos agradecer e fazer mais propaganda, então. Tá bom. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que alegria, Senhor, podermos estudar a Tua palavra. É sempre bom darmos assuntos que são relevantes para o nosso tempo em especial. E o livro do Apocalipse se destaca na Tua palavra como aquele que atravessa toda a história, chegando aos nossos dias de maneira atual. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu a conhecer tantas coisas importantes desse livro. Agradecemos porque temos o privilégio de saber exatamente o tempo em que vivemos e agradecemos por saber que o Senhor está muito perto de voltar. Ajuda-nos, Senhor, a compartilharmos o conhecimento que temos adquirido com outras pessoas. Ajuda-nos a compreender mais detalhadamente este livro tão especial que é o livro do Apocalipse e que não somente possamos conhecer, mas que possamos viver, sabendo do tempo em que estamos, viver à altura daquilo que o Senhor espera de nós. Que possamos passar este conhecimento a outras pessoas e prepará-las também para
para o reino eterno. Abençoa, Senhor, o pastor Michelson, no seu trabalho, nas suas atividades. Ele tem muitas obrigações, ele tem bastantes atividades que desempenha tanto na casa publicadora, também na igreja, mas agradecemos porque tem dedicado tempo também para estudar a tua palavra, pessoas. Que o Senhor retorne para ele em muitas bênçãos aquilo que ele tem feito pelo teu reino. Dá-nos um resto de sábado na tua presença, ou para os nossos irmãos que já passaram pelo pôr do sol, nos dá uma semana em paz, guardados pelos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É que aqui o pôr do sol é às 8 da noite, então tá um solzão lá fora, tá muito claro ainda. Aqui também, pastor, aqui também está bem claro. No norte está muito claro ainda. Né? A gente Eu um já pouquinho. domingo, né? Então, para aqueles que, como eu aqui, já estão no fuso aí que escureceu, boa semana. Para os que no dia, ainda que tenham um bom restante de sábado. Um grande abraço para vocês, irmãos. Até o próximo estudo.